Empolgada com os artigos que eu achei meus, assim, muito legais, assim, profundos, né? Tem vezes que eu me inspiro. E tem um que é muito relacionado a negócios, que eu escrevi assim, olha só. Ele faz um comparativo do ser humano com os negócios, né? E isso tem a ver com o Talk Business. Então, se você não entendeu ainda qual é o projeto Talk Business e o que a gente oferece nele, tem a ver com essa construção dessa narrativa. Olha só. Logo do nascimento ocorre a ruptura com o ambiente perfeito e ideal do bebê com o mundo. O sujeito, no caso o bebê, e aqui a gente pensa uma empresa recém-nascida, o sujeito não se diferencia ainda e segue acreditando que ele é tudo. Ou seja, quando a empresa nasce, ela surge com um super ego, né? Vai dar certo, alta paixão lá em cima. Depois, nos primeiros meses, ocorre o estágio de espelho, o mercado, né? Onde na relação com o outro, na relação com o público, com os concorrentes, né? Já estou fazendo aqui o paralelo para você pegar bem, né? O conceito vai se construindo o eu, ou seja, o branding, a marca, e aos poucos o super eu, ou seja, o meu posicionamento, o meu diferencial de mercado. O sujeito percebe, o sujeito, a marca, percebe, então, que nem tudo ele pode, ou seja, nem sempre ele consegue cumprir as responsabilidades de pagar todas as contas, porque nem sempre ele tem as metas de vendas alcançadas. Isso é uma realidade. A empresa, então, ela já é uma criança, ela não é mais um bebê. E a criança, por si só, ela é fatalista, porque tudo e qualquer situação rompem com o seu mundo ideal. Né? Então, os empresários começam a se frustrar e a enxergar muitos desafios, né? E alguns até desistirem, alguns falirem. O problema é quando esta ideia de onipotência, ou seja, eu faço de qualquer jeito, eu organizo de qualquer jeito, eu não tenho um plano de negócio organizado, não tenho uma estratégia, não profissionalizo o meu negócio. O problema é quando essa ideia de onipotência segue pela vida adulta, ou seja, a empresa, muitas vezes, as empresas brasileiras, a cada 10, 7 uma falência, elas nascem de forma ingênua e morrem de forma ingênua. O marketing faz parte disso. E é sobre isso a importância do Talk Business Podcast. A gente fala sobre tudo isso no Talk Business Podcast. Tornam-se pessoas ou marcas despreparadas para enfrentar os desafios do mercado, para os acontecimentos do comércio, né? O que é fatalidade, então, para uns, que é a morte empresarial, assim pode não ser para outros, porque outros resolvem se organizar, outros resolvem se estruturar, buscar especialistas, buscar ajuda, buscar estratégias, organizar um plano de negócios. Então, o que a gente aprende com isso? Que toda maturidade, seja de uma pessoa ou de uma empresa, ela requer um grau de conhecimento, um grau de estratégia, um grau de profissionalização. Então, a empresa ela pode até começar amadora, só com a paixão e com vontade, mas ela tem que se munir de ativos, de organização, de processos, de métodos. Ela tem que olhar a concorrência, ela tem que olhar para os seus líderes, né? E é sobre isso que a gente fala no Talk Business Podcast. A gente tem ferramentas ali digitais que a gente traz das consultorias para o ambiente digital para que fique acessível para todos, para que todos possam estruturar. Por exemplo, no curso Obra Empreendedora, ele trabalha os pilares básicos de uma empresa. A partir do momento que você estrutura a organização, a obra da empreendedora, você então consegue comunicar e usar o seu marketing a seu favor. Porque tudo que você faz no marketing, ele comunica o que você é dentro de uma empresa. Não existe um marketing explosivo se a empresa por dentro não é explosiva para o bem, né? Não adianta dizer para o mercado que eu faço sustentabilidade, que eu pago as contas em dia, se não é verdade. Ali na frente história, quando história ruim. Então, marketing sempre é sobre amplificar para o mercado aquilo que a empresa é dentro, aquilo que eu sou dentro. Então, é extremamente importante você olhar para a sua gestão. Por isso, o marketing, durante muito tempo, ele foi visto como administração, foi confundido com administração.
Marketing é um relacionamento com o cliente. O que que é uma gestão, uma administração de um negócio, se não um relacionamento com o cliente? O cliente é sempre o objetivo, é sempre o foco, é sempre ter a linha central de tudo dentro de uma organização. Então, eu te faço o convite, né? Acompanha nas quartas-feiras os episódios do Talk Business Podcast. A gente muito tempo fez o programa Pô Business e o Business e Marketing, o Pô Business no Pô Stream e o Business Marketing na TV Ler do Vale. São temas também muito similares que tratam sobre negócios. Tá tudo aí na bio da WH Comunicação, que é a mesma bio que eu uso, para você poder se organizar e aos pouquinhos ir consumindo e aprendendo e crescendo com empresários do mercado, com ferramentas, com estruturas, né? O Talk Business Podcast, ele tem os cursos, além da obra empreendedora, ele tem a tríade da gestão do tempo, ele trabalha a ferramenta de gestão do tempo bem explicadinha como funciona. São ferramentas que hoje você encontra, mas tem que ter aí uma explicação, né, técnica. O Canvas de negócio, que é um mini plano de negócio. Se você não tem plano de negócios, parte de um Canvas de negócio que já ajuda muito. Uma empresa tem que ter Canvas de negócio ou plano de negócios, né? Então, é necessário tudo isso, tá? E para finalizar, sobre os conflitos, né? Os conflitos internos que passam a pessoa e também as perrengas de uma empresa, é preciso ter medida. Isso aqui tá escrito, eu tô lendo aqui porque eu escrevi, né? E é tão bom resgatar as coisas que a gente mesmo escreve. Porque bate, é tanta informação, é tanta coisa que a gente quer compartilhar. Saber dosar as situações, às vezes, vale mais deixar o assunto em discussão morrer. Então, às vezes, tem conflitos corporativos que você tem que saber o que bandeiras vale a pena tratar ou não tratar, especialmente quando a gente fala de marketing, né? Algumas você tem que responder, algumas você tem que tratar como objeção em campanhas, outras você tem que trocar produto, você tem que analisar seus produtos dentro da matriz BCG, que é a matriz de classificação dos produtos, para ver onde botar mais força, mais energia. Como é que você se relaciona com o mercado, com o público, né? Se o público se você faz pesquisa de satisfação, se não faz, o que o público está falando de você, da sua marca, se você tem haters, se não tem, e como que você trata tudo isso, né? Na narrativa é preciso ter memória sobre todos os personagens da trama, da comunicação. Ou seja, você tem vários públicos, várias pessoas, e você tem que ter memória de como que você está lidando, estratégia de como se relacionar com cada público, né? Então, a capacidade de improvisação e realização de uma marca, ela tem que existir, ela tem que acontecer. Você tem que ter um bom gestor, ou você tem que ter essa habilidade de pensar como aproveitar as tendências do mercado, as fraquezas do mercado, as forças do mercado, a seu bel prazer, a seu bel favor, né? A seu favor. A improvisação e a realização nas marcas, ela é importantíssima, porque o mercado ele tem ondas. E quando ele não tem ondas, às vezes vocês têm que criar ondas para vender um produto ou um serviço. Então, é nessas saídas de trato de objeções que você sempre tem chances de escolha, que resultam ou em fracasso ou em sucesso. Então aproveita nosso conteúdo, aproveita nossas consultorias, nossas dicas e nos acompanhe sempre aqui. Primeira Boa Impressão, Talk Business, Essência e Prosperidade, que fala com as pessoas. Pode ver que eu conecto muito pessoas com o negócio, eu não consigo desconectar. Por isso que a gente tem uma Essência e Prosperidade, que trata de pessoas, de líderes, a gente tem o Talk Business, a gente tem o óbvio Primeira Impressão, que trata da primeira impressão da marca que fica no mercado. A questão da assessoria de imprensa, a questão de gestão de projetos de marketing, são filhos da WH Comunicação que eu amo tanto e que a gente disponibiliza para ti prosperar todos os dias um pouquinho mais.